tema de hoje, como não pode deixar de ser, buscai ao Senhor. Amém? Nós estamos trabalhando em cima da nossa palavra profética e nós estamos trabalhando em cima de buscar a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Oséias, capítulo 10, versículo 12. Eu quero uma aguinha, por favor. Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça em nós. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te pedimos essa noite que Tu venha nos abençoar, Senhor Deus. Ó Pai amado, venha nos abençoar, ó Pai, usando-nos como um canal de bênção, Senhor Deus. Ó Pai amado, começando aqui do altar, Senhor Deus, para o Teu povo, Senhor Deus, venha mudar nossas vidas, Senhor Deus, venha nos transformar, Senhor Deus, em cima da Tua palavra, Senhor Deus. Que não seja eu falando ao Teu povo, mas que seja Tu, Senhor Deus, que eu seja apenas um canal, Senhor, de bênção, Senhor Deus. Flui sobre as nossas vidas, Pai. Nós Te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. O livro de Oséias é um livro profético do Antigo Testamento. Ele possui 14 capítulos. Oséias, ele profetizou numa época complicada. Ele profetizou no reino de Israel. Nós sabemos que depois de Salomão, o reino foi dividido em dois. A parte do norte, Israel, e a parte do sul era Judá. E ele era um dos profetas do reino de Israel. E ele profetizou principalmente no reinado de Jeroboão II. E profetizou a queda de Samaria. Esse período foi um período de aproximadamente 30 e poucos anos, que foi de 750 a 722 a.C. Foi um período muito sombrio para Israel. E foi bem nessa época que eles foram conquistados pelos assírios. Porque, como nós sabemos, os assírios conquistaram o reino de Israel e os babilônicos o reino de Judá. E ele estava profetizando na época desse reinado dos assírios, que foi em torno do ano 734 ou 732, nesse período antes de Cristo. Nessa época, 4 reis foram assassinados. Existia muita corrupção, e principalmente corrupção religiosa e moral. A pregação de Oséias tem como ponto fundamental a experiência dele próprio. O que ocorreu com Oséias? Deus pediu para que ele fosse em uma área de prostituição e tomasse lá uma mulher. Isso não quer dizer que a mulher já era uma prostituta, mas ela era do meio de prostituição. E ele amou essa mulher intensamente, como esposa dele. Mas o que ela fez? Ela se entregou a outros homens. E o amor não correspondido a ele, chegou a ultrapassar níveis profundos de ela ter filho com outros homens. Foi uma coisa terrível. E Deus fez um paralelo disso com Israel, deixando Deus e adorando outros deuses. Deus sempre foi fiel para com o povo dele, mas o povo dele às vezes errava, principalmente o reino de Israel. Nós podemos notar que a divisão entre norte e sul foi uma divisão muito complicada. E o povo do norte, que é o povo de Israel, não teve nenhum rei lá que foi um homem segundo o coração de Deus. Todos foram homens corruptos, todos foram reis complicados. E Oséias compara essa prostituição que ele teve na própria vida dele, que ele sentiu na pele dele, com uma idolatria que o povo consentia para com Deus. E Deus também faz essa comparação. Essa comparação é constante no livro de Oséias. Segundo Oséias, se refere apenas em adorar, essa prostituição não era apenas adoração de ídolos e imagens, mas era inclusive alianças políticas que esses reis faziam com outros povos. Eles usavam algumas potências políticas para se preservarem e faziam alianças, coisa que não agradava a Deus. Porque a proteção do povo tem que estar na mão de Deus, não na mão de políticas, e nem na mão de conchavos com outros reinos. Prostituições para Deus citadas em Oséias também são golpes de estados
que preservavam interesses de uma pequena minoria. Então, tinha homens políticos e religiosos que davam golpes, às vezes tomavam o poder, e os religiosos faziam conchavos. Isso, para Deus, também era sinal de prostituição. E a confiança que eles tinham em poder militar e nas riquezas deles. E todo tipo de injustiça que eles faziam para com o povo. A palavra de Deus nos diz: semeai para vós em justiça. Ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo da lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor, até que venha e chova a justiça sobre nós. Essa palavra veio direto de Deus para Oséias. Oséias declarou isso. É tempo de plantarmos justiça, primeira parte. Ou tempo de semear justiça, a primeira parte do versículo. Reis e sacerdotes corruptos subjugavam o povo. Foi um tempo de muita injustiça naquele meio, de corrupção e de acordos, como eu disse anteriormente. Do Reino do Norte, nós observamos que esses reis corruptos e injustos, um dos principais, ou o pior rei deles, eu peguei um exemplo aqui para nós citarmos, foi o rei Acabe, que com a mulher maléfica, com a esposa maléfica, que era Jezabel, uma mulher adoradora de ídolos, adoradora de Baal, adoradora de Azera, ela fez o quê? Ela armou uma injustiça, armou uma emboscada para Nabote. Nabote, nós vemos na Bíblia que Nabote era um homem que tinha uma vinha próxima ao palácio do rei, a uma das casas do rei, e o rei pegou e falou, chegou triste um dia em casa, falou para a mulher dele, eu estou triste porque eu não tenho a vinha que pertence a Nabote e tal, e eu quis fazer um negócio com ele, ele não quis. Ela pegou e falou, não, deixa comigo que eu vou dar isso para você. E o que ela fez? Ela armou uma emboscada para Nabote. Ela falou que Nabote amaldiçoou a Deus e ao rei dele. E ela encontrou homens injustos para ser testemunha dessa acusação. E com essa acusação ela conseguiu apedrejar a Nabote. Conseguiu armar uma situação, e ele foi julgado numa praça, e os homens apedrejaram ele. Então isso foi uma injustiça tremenda, que os próprios reis faziam. O rei que era para cuidar do povo, fazendo injustiça. Como nos nossos dias hoje, homens que é para cuidar do interesse do povo, políticos que são eleitos por nós, para cuidar dos nossos interesses, muitas vezes cometem injustiça. Se apossam do que é nosso, se apossam do que é do povo ou do governo, entre aspas, que é nosso, e cometem injustiças. Em 1 Reis 21:13, nós podemos ler essa situação. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram-se de fronte dele. E os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram e morreu. A próxima parte do versículo nos diz: ceifai segundo a misericórdia. Onde estava a misericórdia naqueles dias no livro de Amós nos mostra que são citados 7 crimes praticados em Israel naquele tempo. Tanto no tempo de Amós como no tempo de Oséias, que foram os profetas que profetizaram sobre Israel. Vendem o justo por prata, quer dizer, despreza a pessoa que deve ao outro. Ou indigente por um par de sandálias, quer dizer, escravidão por coisas ridículas. Em Jeremias nós vemos também que eles escravizavam os próprios irmãos, que escravizavam o próprio pessoal da nação. Não eram as pessoas que eles guerreavam, como antigamente era. Você ia para a guerra contra uma nação, tomava os despojos e às vezes tomava a pessoa como escravo. Não, eles estavam escravizando os próprios irmãos, as próprias pessoas da nação deles. Esmagam sobre o pó a terra, a cabeça dos fracos, humilhação e opressão aos pobres. Tornam torto o caminho dos pobres, desprezo pelos humildes. Isso aqui eu estou citando parte de versículos de Amós. Um homem e seu filho vão à mesma jovem. Opressão dos fracos, das empregadas e escravas. O que eles faziam? As pessoas que eram empregadas, escravas, o pai se juntava com o filho para abusar das empregadas e escravas. Eram tempos difíceis, tempos
que eles se voltaram contra Deus. Se entendem sobre vestes penhoradas ao lado de qualquer altar, falta de misericórdia nos empréstimos. Bebem vinho daqueles que estão sujeitos a multas, na casa de seu Deus, mau uso de impostos e multas. Então, tudo que era ruim, naquele tempo ele praticava. Muitas das coisas que nós vemos hoje, de abuso de poder, de homens que, como eu citei há pouco, são eleitos para cuidar do povo, desses problemas que nós vemos hoje de estupros, problemas de pedofilia. Hoje nós vemos casos terríveis até. Pedofilia, eu li há pouco tempo, que um casamento de não sei se foi um sheik ou um árabe, que casou com uma menina de 8 anos, e a menina morreu na lua de mel, por abuso. Então, são tempos terríveis, como nos tempos de Israel. A terceira parte do versículo nos diz: lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor. Deus, através do profeta Osés, chama o povo para lavrar. Isso quer dizer, se arrepender e começar a trabalhar a terra, para plantar coisas boas, a nossa terra. Nós plantarmos o que é bom em nós, arrancar aquilo que não presta e começarmos a plantar o que é bom. E, principalmente, é tempo de buscar ao Senhor. Quando nos voltarmos a buscar a Deus e nos acertarmos com Ele, e pedimos perdão e nos arrependermos diante dEle, é tempo de nos arrependermos. É tempo da nação se voltar para Deus. Mas começando de nós, que somos povo de Deus. Muitas vezes nós praticamos também, não esse tipo de injustiça, mas algumas injustiças. Então é tempo de nós pedirmos perdão para Deus e voltarmos a praticar as boas obras. A palavra de Deus nos diz em 2 Crônicas 7, versículo 14. Pode pôr para mim, por favor. 2 Crônicas 7, 14. Vou tomar uma água. Agora ele fala diretamente conosco. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus quer curar e nos prosperar, mas temos que nos arrepender e orarmos e buscarmos a sua face. Deus quer chover sua justiça sobre nós, e nós devemos amar a justiça de Deus. Filipenses 4, 8 nos diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo. Aqui a palavra de Deus é bem clara: tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Eu vou até mais longe: nisso pensai e nisso praticai. Nós devemos pensar em tudo isso e praticar tudo isso. Não ficar só na nossa mente. Amém? Buscar a Deus era uma questão também de sobrevivência para aquele povo, como é para nós hoje. Amós, capítulo 5, versículos 4 a 6. Você pode colocar, por favor? Amós 5, 4 a 6. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Mas não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem pensais a Berseba, porque Gilgal certamente será levado ao cativeiro, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, porque ele não irrompa, para que ele não irrompa na casa de José com fogo, e a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Então nós vemos que era uma questão de sobrevivência naqueles dias. Eles tinham que buscar a Deus, porque era eminente a destruição deles, se eles não buscassem a Deus, como ocorreu. Deus diz através do profeta Azarias, em 2 Crônicas 15, 2. Se der para colocar, enquanto isso eu já vou... 2 Crônicas 15, 2. E saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis, porém, se o deixardes, vos deixará. A palavra de Deus é bem clara, que ele está conosco enquanto nós o buscarmos.
Se nós o deixarmos, ele nos deixará. Se você se afastar de Deus, ele vai se afastar de você. Você que está se afastando dele. Certo? Se eu estou próximo do pastor Jorge, se eu afastar dele, ele vai ficar longe de mim. Certo? Quanto mais longe eu me afastar, mais longe ele vai ficar de mim. Da mesma forma, a palavra de Deus fala que se nós nos afastarmos de Deus, nós ficaremos longe dele. No versículo 12 de 2 Crônicas diz: e entrarão na aliança para buscarem ao Senhor Deus dos seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Buscar ao Senhor deve ser prioridade em nossas vidas. Nunca devemos nos ocupar tanto ao ponto de não termos tempo de buscar a Deus. A palavra de Deus é bem clara em Mateus 6:33. Mateus 6, versículo 33. Estou dando uma corrida aqui. Mas, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? Às vezes a gente fala sobre isso aí. Buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Achando que as demais coisas eu vou ficar rico, eu vou não sei o que lá, eu vou viajar para a Europa e tal. Só que nos versículos anteriores, a palavra é bem clara. Nos versículos 31 e 32, a palavra de Deus nos diz: não andais, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou que vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Então a palavra de Deus é clara. Se nós buscarmos a Deus, o nosso sustento, nossa vestimenta está garantida. O que vier é lucro. Sem roupa a gente não vai andar, nem morrer de fome. O que vier, Deus vai acrescentar a nós. Mas a palavra de Deus é bem clara. É só buscar o Senhor. Então, se a gente está com medo de passar necessidade, não tenha medo. Busque a Deus. Busque a Deus que você não vai andar pelado nem morrendo de fome. Pode ficar tranquilo com relação a isso. Isaías 55, versículo 6. A palavra de Deus nos diz para buscarmos. O que devemos buscá-lo? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Devemos buscar a Deus enquanto Ele está próximo de nós. É tempo de buscar a Deus. No Salmo 34:4, estou dando uma corrida na palavra aí, mas é que eu quero fundamentar o buscar a Deus. Tem vários versículos que falam isso e eu busquei algumas coisas. Salmos 34:4 nos diz: buscai ao Senhor, busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Ouviu-me de todos os meus temores, livrou-me de todos os meus temores. Quando o rei Davi escreveu o Salmo 34, ele estava passando momentos de aflição, momentos muito difíceis. No versículo 4, ele fala que ele buscou a Deus e Deus livrou ele dos temores dele. E no versículo 19, fica bem claro que ele estava passando um momento de aflição, porque ele fala: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todas. Amém? Então, se você está passando por aflição, você está passando por um momento complicado na empresa, no seu serviço, na escola, na sua casa, relacionamento, vida familiar, vida sentimental, financeira, seja lá o que for, o segredo é buscar a Deus, porque Ele vai te livrar dessas aflições. Assim como Ele livrou Davi, Ele vai livrar nós também. Amém? Quem busca a Deus não está livre dos problemas do cotidiano, assim como Davi teve problema. Passamos por muito problema e aflição. Mas a palavra de Deus é bem clara. Devemos buscar a Deus de todo o coração e segundo a vontade dEle, segundo os preceitos bíblicos. Pois o Senhor, a quem buscamos, nos livrará, assim como livrou Davi dos inimigos. Assim como Davi tinha inimigos, nós temos nossos inimigos. Nós temos os inimigos do dia a dia, não é um inimigo pessoal, mas nós temos os nossos problemas que são os nossos inimigos. Mas o mesmo Deus, que era o Deus de Davi, Ele é o nosso Deus. Da mesma forma que Ele fortalecia o braço de Davi, que não perdeu nenhuma batalha, Ele fortalece o nosso braço, Ele nos coloca de pé. Amém? Devemos buscar ao Senhor em todo o tempo. Primeiro, quais as formas que nós temos hoje de buscar a Deus?
Porque a gente, às vezes, fala buscar, buscar, buscar. Quais as formas práticas que nós, hoje, como igreja e comunidade, um novo tempo, temos de buscar a Deus? Buscar em oração. Nós buscamos a Deus em oração, vindo para o culto de oração. Né, pastora Marisa? Terça-feira tem o culto de oração. Domingo de manhã tem o culto de consagração. Como você busca a Deus em oração? Vindo no culto de oração. Você pode orar em casa, lógico, você deve orar em casa, nós devemos orar. Mas buscar a Deus coletivamente, com propósito, é uma bênção também. E nós temos várias respostas de oração. Eu comecei a vir no culto de oração, eu estava preocupado com doença, estava achando que eu estava até com câncer, tal. E Deus me restaurou a minha alma, primeiro me consolou aqui, trabalhou e deu vitória no culto de oração. Então, há uma forma de buscar a Deus. Vocês estão com dúvida aonde buscar a Deus em oração? Culto de oração. Buscar em jejum. Aonde buscar em jejum? Esses cultos que nós estamos aqui hoje. Todo mês nós temos o quê? Semana de jejum. Vamos buscar a Deus em jejum. Não precisa sair no monte com o irmão. Quem gosta de ir, tem gente que gosta, vai no monte e tal. Cuidado que tem unção e tem muita fofoca também nesses lugares. Mas aqui tem a unção e tem a direção da igreja em cima da tua vida. Tem a bênção de Deus garantida. Então, buscar a Deus na semana de jejum, semana mensal de jejum. Buscar na palavra. Todos os cultos nós temos a palavra. Mas nós temos um culto de estudo da palavra. Que é o quê? Escola Bíblica Dominical. Já vamos fazer um merchan aqui, pastor Jorge. Escola Bíblica Dominical. Buscar a Deus na palavra. Então, você tem alguma dúvida? Vem aqui buscar a Deus, vem aprender. Eu aprendi muito aqui com as aulas do pastor Jorge. Aprendi muito. Agora estou dando aula, não sei igual ele, mas dá para quebrar um galho. Dá para aprender alguma coisa. A gente estuda. O pastor Wilson dá aula. Nós vamos ter agora a aula, vamos voltar à aula dos jovens. O Ricardo vai dar aula. Nós vamos ter aula para crianças também, para quem tem criança. Venha na escola dominical, traga o seu filho. É momento de buscar a Deus. Amém? Esse é o tempo. Essa é a hora. Eclesiastes 12, versículos 1 a 7. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e tornem a vir nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa, se encurvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas. E as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura. E se levantar a voz das aves, e todas as filhas da música se abaterem. Como também quando temerem o que é alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se rompa o cordão de prata, e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como era, e o Espírito a Deus que o deu. Isso aqui é uma palavra que Salomão escreveu em Eclesiastes. Salomão já tinha passado por várias experiências. Foi o homem mais rico do mundo, mais poderoso do mundo. Só que no meio da vida dele ele se contaminou com mulheres, e com essas mulheres ele permitiu que entrasse a idolatria na nação de Israel. E nós sabemos muito bem o que aconteceu depois disso. O reino dele foi dividido por causa desses problemas de Salomão. E no final da vida dele, ele teve essa reflexão. Então, se nós olharmos profundamente essa palavra, tudo isso ele quer dizer, lembra-te do teu Senhor. Quer dizer, busque ao teu Senhor.
Adore ao Senhor, busque a Ele enquanto você tiver energia, enquanto você tiver força. Antes que os mordedores, que são os dentes, enfraqueçam. Antes que os homens fortes, que são nossas pernas, não aguentem mais carregar a gente. É tempo de buscar a Deus, enquanto se pode achar. Nós estamos em tempo de buscar a Deus. Muitas vezes a gente deixa de vir à igreja, de correr atrás das coisas de Deus e perdemos tempo para com isso. Mas hoje é o tempo. Você está em condições de buscar a Deus. Ele está aqui, Ele quer achar você. Aleluia. Jeremias 29, 13 e 14, que é a nossa palavra profética, eu peguei a palavra de NVI, que nos diz: vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. E me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta ao cativeiro. A palavra nos diz aqui, e mudarei sua sorte. Mas também essa palavra, vos trarei de volta ao cativeiro, nós sabemos que era para o povo de Israel. Mas tem muita coisa que deixa nós cativos. E é tempo de buscar a Deus para nós sermos libertos desse cativeiro. Amém? Essa palavra que eu queria trazer para os irmãos hoje, eu queria passar para os pastores e nós darmos continuidade ao nosso clamor. Amém?